Olá, o objetivo aqui desse vídeo é a gente pegar um aplicativo em React Native e utilizar aí o CSS externo, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui meu prompt, vou digitar aqui cmd prompt, vou acessar a unidade raiz aqui, vou colocar cd projeto React Native barra projeto, que é o nome do meu aplicativo aqui. Muito bem, vou colocar o code espaço ponto para ele abrir meu editor. Muito bem, e vou colocar React Native espaço run Android. Muito bem. Ele está carregando aqui o meu emulador, né? Esse aqui é um aplicativo que nós fizemos em um outro vídeo, tá? A questão da formatação aqui não vem ao caso, né? Sei que tá horrível, mas a questão é só a gente mexer com o CSS. Muito bem, agora já tem aqui o aplicativo funcionando. Como que nós já vimos aqui a questão do CSS, né? Nós já vimos da seguinte maneira, tá? Aqui eu estou usando uma constante para fazer aqui a atribuição das formatações, certo? Isso que nós já vimos no vídeo anterior. Ou eu poderia também utilizar de maneira inline, né? Como é que eu faço para atribuir inline aqui, ó? Eu abro duas vezes chaves, coloco aqui a propriedade que eu quero formatar, né? Que eu quero utilizar para formatação, dois pontos, aqui no caso da color, a gente coloca entre aspas simples, e aqui basta a gente escolher uma cor. Tá? Quando a gente salva, né, ele carrega aqui automaticamente, e aí nós já vemos as coisas funcionando. Se eu colocar aqui vírgula, fonte, traço, weight, dois pontos, 700, né, a gente vai ver que ela vai ficar mais destacada. Se eu colocar aqui vírgula novamente, fonte, traço, size, os pontos, sei lá, 50. Ele já aumenta aqui o texto para nós. Então, observem que a formatação inline, né, ela está funcionando, tá? E aqui para baixo, né, eu tenho o uso da formatação através aqui da variável const, que ela cria aqui um CSS para a gente, né, que a gente especifica aqui todo o CSS, só que está no mesmo arquivo, né? A ideia aqui desse vídeo é a gente criar um arquivo externo, tá, para fazer o uso do CSS, né? Então, essa parte aqui, ela terá que sumir, né? Sumir. E aí vem a pergunta, como nós fazemos isso? Lá em um projeto HTML, nós estamos acostumados a criar um arquivo com a extensão .css, né? Já que é uma formatação CSS. Aqui no React Native, isso vai mudar um pouquinho, vocês vão ver, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar aqui do jeito que está, certo? Não vou fazer nenhuma mudança. Eu vou começar a criar a estrutura. O primeiro passo é a gente criar uma pasta, né? Dentro do nosso projeto aqui. Então, eu posso vir por aqui ou eu posso abrir o projeto, né? Manualmente e criar a pasta onde eu quiser, tá? Aqui, ó, no meu projeto, eu já tenho um ícone aqui para criar uma nova pasta, né? Então, vou criar uma nova pasta. Vou chamar essa pasta aqui de CSS. Muito bem. Lembrando que isso aqui é um diretório, né? Acabei de criar uma pasta, tá? Aqui dentro eu vou criar um arquivo, né? New file. Vou criar um arquivo. Esse arquivo aqui, eu vou chamá-lo de style, tá? Só que style, eu não vou colocar aqui, ó, ponto .css, tá bom? Eu vou colocar ponto .js. Essa é a principal diferença aqui na criação do arquivo do CSS, tá? Desculpa, não é do arquivo CSS, de como a gente vai utilizar o CSS externo. A gente tem que criar um arquivo com a extensão .js. Isso tem que ficar bem claro aí para vocês. Então, o que eu fiz até agora, resumindo, foi criei uma pasta, e nessa pasta eu criei aqui um arquivo chamado style.js. Poderia dar outro nome aqui, tá? Foi o nome que eu
que eu dei aqui para manter bem próximo o lado de um projeto HTML. Agora aqui é o seguinte, como esse arquivo aqui é um arquivo JS, eu poderia manter uma parte dessa estrutura aqui, tá? Só que eu vou fazer tudo do zero com vocês aqui. Como que vai funcionar esse código, né? Eu vou mandar aqui fazer o import primeiramente, né? Nesse import, o que eu vou colocar? Um par de chaves, tá? E vou importar aqui para a gente o style sheet. Da onde que eu vou importar, né? De onde que eu vou importar aqui o style sheet? From, né? De, entre aspas, simples aqui, React Native, tá? E aqui no final eu coloco o ponto e vírgula, tá bom? Se a gente observar, ó, essa linha que eu acabei de fazer é exatamente essa, né? Só que com a diferença que eu vou trazer apenas quem? Apenas o style sheet, porque eu não vou criar outros componentes, né? Outro código JavaScript, nada. Só vou utilizar esse arquivo aqui para colocar as formatações CSS. Então, uma parte já está feita, né? Depois, o que eu vou precisar fazer? Agora, aqui, no arquivo JS antigo, a gente tinha a declaração aqui de uma constante, né, chamada estilo, tá? Que ela vai receber aqui o stylesheet.create. O que a gente pode fazer diretamente? A gente já pode mandar exportar, né, o nosso stylesheet aqui. Para isso, basta eu colocar, então, ó, export default, e aí eu coloco, ó, stylesheet.create, tá? E aí eu mantenho a estrutura, ó, abro um par de parênteses e abro um par de chaves. Aí, se a gente observar, ó, essa parte aqui, né, é praticamente essa parte daqui para cá. Opa, deixa eu descer aqui para vocês verem certinho, né? O que eu fiz foi declarar essa parte aqui, só que ao invés de eu colocar uma variável, eu já mandei exportar aqui diretamente quem? O style sheet que eu vou criar. E aí sim, ó, aqui dentro, né, a gente já faz o que já estávamos acostumados. Eu vou chamar aqui de tit1, só para a gente mudar. Nesse tit1 aqui eu vou colocar aqui, ó, color, dois pontos, opa, aqui é tit1, dois pontos, né, aí abre chaves, color, dois pontos, entre apóstrofo simples aqui, colocar a cor vermelha, tá? Vírgula, fonte, size aqui, vamos colocar um 80, tá? Só para a gente ver a diferença aqui, tá? Muito bem. Fiz essa parte aqui, ó, criei o meu arquivo de CSS externo, né? Na verdade, é um arquivo do tipo JS, mas que contém apenas o código aqui para CSS. Muito bem. Como que eu vou fazer para utilizar aqui, ó? Primeiramente, para vocês verem aqui, ó, eu vou apagar todo o CSS que já existe aqui, né? Que já existia. Tá? Vou apagar tudo, tá bom? Vou apagar aqui esse style sheet, porque eu não vou utilizá-lo nesse momento, tá? E aqui, ó, de dentro do nosso código, eu vou eliminar todo o conteúdo, tá? Até mesmo que a gente acabou de fazer. Vou mudar aqui o texto. Opa, aqui tem um código a mais. Aí. Vou colocar aqui, ó. Utilizando CSS de forma externa. Tá? Só um texto aqui. E vou fechar, né? Observem agora que eu tirei todo o conteúdo que tinha antes, tá bom? Eu não estou entrando em detalhes aqui referente a esse conteúdo, porque a gente já fez, já fiz uma explicação referente a esse conteúdo aqui num outro vídeo, tá? Mas resumindo aqui o que eu tenho. Uma classe, né, que herda de component, tá? Por isso que eu tenho aqui import do component. E nessa classe aqui eu estou mandando retornar o quê? Uma view e um texto, né? Que foi importado aqui do nosso React Native. E aqui é só o nosso texto, tá? Já foi salvo aqui. Se estiver tudo ok, né? O texto vai aparecer aqui certinho. Muito bem, ó. Pode ver que perdeu toda a formatação. Agora, como que eu faço para utilizar esse CSS desse arquivo aqui, né? O código CSS aqui desse arquivo. Eu vou ter que fazer primeiramente o import desse arquivo. Como é que vai funcionar esse import aqui, ó? Eu vou colocar aqui em cima, ó, import, né? Observem que ele tem que vir
antes aqui da minha classe, tá? Import. Agora, galera, eu tenho que dar um nome, né? Para eu poder utilizar esse arquivo aqui, tá? É um apelido, né? Eu vou chamar aqui de estilo, melhor, meu estilo, tá? Observem que eu iniciei com letra maiúscula a palavra meu, né? E o estilo também está com letra maiúscula. Isso aqui é o nome que eu dei. Se eu escrever aqui abacaxi, é abacaxi que eu vou ter que usar aí no meu código, tá? Então, meu estilo. Só que esse meu estilo virá de onde, ó? From, né? De o quê? Aí, entre aspas, simples, né? Vou colocar aqui o ponto e vírgula. Qual que vai ser aqui agora o caminho, né? Olha só, eu tenho aqui uma estrutura de arquivos e diretórios. Onde que está o meu diretório CSS? Está na raiz aqui mesmo, né? Se ele está na raiz, basta eu colocar aqui, ó, ponto e essa barra. Isso quer dizer que eu já estou na raiz, certo? Observe que ele já que me mostrou, né, a estrutura do que eu posso utilizar. Aí eu tenho na raiz aqui a estrutura, né, do meu diretório CSS. Muito bem, estou utilizando ele. Barra, e dentro de CSS o que eu tenho apenas? Eu tenho apenas o meu arquivo chamado style, né, ponto .js. É ele que eu vou colocar, style.js. Não posso me esquecer aqui de colocar a extensão desse meu arquivo, tá? Muito bem, o que eu estou fazendo, né? Importando desse caminho aqui. Só que eu vou utilizar como apelido aqui, né? Ou como comando, essa palavrinha aqui, meu estilo, para poder utilizar as estruturas que existem de CSS aqui dentro, tá? Como que eu vou fazer isso, então, agora, ó? Basta eu colocar aqui, ó, text style, igual a gente já está acostumado, igual, abro um par de chaves apenas, né? E coloco aqui, ó, meu estilo. Meu estilo quem que é? Esse carinha que eu dei o nome aqui em cima. Ponto. E aí eu vou ter acesso, ó, às estruturas que existem lá no arquivo, que é o TIT1 no caso, que eu tenho aqui apenas, né? TIT1. E é isso, galera. Dou o Ctrl S aqui para salvar. Né? E aí o que a gente vai ver? Se a gente mandar executar, ó, já está funcionando aqui, né? O meu aplicativo com a formatação de maneira externa. Se ficou muito grande aqui, como foi só um exemplo, se eu diminuir aqui para 40, né, a gente vai ver aqui que ele já faz a formatação corretamente. Se eu colocar aqui, ó, vírgula, background color, 2 pontos, vamos colocar aqui a cor preta, vai, por exemplo, né? Salvo, e ele já vai fazendo para a gente a formatação de maneira externa, tá? Tá tudo funcionando aqui bonitinho, né? Olhando agora aqui o código, ó, ele já fica bem mais enxuto, tá? Porque agora eu separei o que era a parte visual do que é CSS, né? Ele fica mais limpo aqui, fica mais clean. E aí, basta eu utilizar as formatações que eu desejo aqui. Obviamente, né, que aqui eu só fiz um arquivo. Agora eu poderia fazer diversos arquivos aqui do tipo CSS, cada um para uma parte aqui do meu layout, ou mais para frente a gente vai aprender a criar componentes. Eu poderia fazer um CSS para formatar um componente específico, e assim por diante, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido aqui, né, para essa aula que era esse aqui o objetivo, né? Observem que agora a gente já começa a trabalhar com outros arquivos também, né? A ideia é a gente crescer cada vez mais os nossos aplicativos, tá? Um abraço, galera, e até a próxima.